Graça e paz, família abençoada, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos então a resposta do tema da pergunta relâmpago abaixo. E a pergunta foi: Deus nos escolheu ou nós escolhemos Deus? Né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos aí que participaram, tá bom? Alguns ficaram com algumas dúvidas, mas a maioria aí também respondeu. Então, parabéns para você. E você que ainda não respondeu, vamos aprender mais um pouquinho. Como sempre digo, está baseado na palavra de Deus. Bom, então nós vamos começar do seguinte: nós vamos começar dos princípios de Deus, ok? Vamos começar então dos princípios de Deus. E que princípios são esses? Quando a gente abre em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, atenção, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Quando a gente vê essa palavra aqui em Efésios, a gente diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado formar o homem, né? Criar o homem à sua imagem e semelhança, para quê? Para que todos nós fôssemos abençoados, sem os problemas que nós temos atualmente. Mas nós já sabemos da história, nós já sabemos o que aconteceu na realidade devido ao pecado de Adão, e isso corrompeu toda a humanidade. Mas como nós lemos em Efésios, Deus já tinha feito uma escolha para que todos nós fôssemos abençoados, ok? Então, esse é um dos princípios de Deus. Tá? Antes da fundação do mundo, o plano dele era que toda a humanidade fosse abençoada. Agora, vamos ler mais um pouquinho. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate, atenção, sublinha aí, por todos. Esse foi testemunho dado em seu próprio tempo. Então, mais uma vez, Jesus também se entregou por todos. Ele chama a todos, Deus ama a todos. Mas nós sempre temos aquela palavrinha chamada de livre-arbítrio, e isso compromete toda a humanidade. Tanto que até quando ele fez Adão antes do pecado, ele deu liberdade a Adão. Ele explicou a Adão. O problema não era o fruto, o problema era a desobediência. Não era um fruto envenenado, senão ele caía morto ali. Mas envenenou a alma e o espírito. E é por isso que nós estamos nessa situação que nós passamos hoje. João 3,16 também corrobora. Eu estou dizendo aqui primeiro os princípios de Deus para que toda a humanidade fosse chamada e escolhida para ser boa, né, digamos assim, no seu andar na presença de Deus. João 3,16 é um texto bem conhecido que diz assim: Porque Deus amou o mundo a tal ponto que deu o seu Filho unigênito, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez nós vemos aí a vinda de Jesus, a entrega dele na cruz e uma opção do homem, crer ou não crer nele. Tá bom? Então você vê que Deus ainda após o pecado, ele faz tudo o que pode para que a humanidade venha a entender que se você crer e confessar, será salvo. Tanto que Ezequiel 33:11 diz assim, ó: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes tem prazer em que ele se desvie dos seus caminhos e vivam e voltem-se dos seus maus caminhos. Entendeu? Então veja só, mais uma vez, até daqueles que estão no mau caminho, Deus opta para que eles retornem, para que eles regridem e para que eles tenham uma vida abençoada na presença dele, ok? Então vamos lá. Na verdade, todos que se convertem a Cristo, ainda que não tenham uma chamada específica, têm que saber o básico que Jesus cura, salva e liberta. Quando a gente fala de escolhas, não, vamos passar pelo que eu vou falar agora. Mas ainda que você não tenha uma chamada específica, como eu já li anteriormente, a escolha de Deus é para toda a humanidade, para que toda a humanidade seja salva, liberta, se converta. E já começou lá em Adão e Eva, antes dele ser criado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, ia ser, como nós somos descendentes de Adão e Eva, se ele não peca, todos nós estaríamos bem. Tá bom? Deu para entender até aí? Então vamos entender mais um pouquinho. Como eu já falei aqui, todos que se convertem a Cristo, ainda que não tenham chamada, que chamada é essa? Chamadas específicas de ministério ou espirituais. Tem que saber no mínimo o básico. Que básico é esse? Que Jesus cura, salva, liberta e transforma. Entendeu? Então você não precisa fazer curso de teologia para dizer isso. Você tem que crer em Jesus. E a ação do Espírito Santo vai ser em sua vida. Em pessoas analfabetas, em pessoas que têm faculdades. Porque quando o Espírito Santo entra, por exemplo, quem era Pedro comparado com Paulo? Paulo era um homem poliglota. Paulo era um homem, né, que falava assim diante dos magistrados. Mas quem era Pedro? Um simples pescador. Por isso que eu digo, quando o Espírito Santo entra no homem, o homem se cala,
os diplomas se calam, os anéis se calam, mas a vida do homem no dia a dia vai dizer quem é, de quem ele é servo, a quem ele serve e a quem ele acredita. Então Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: e vão pelo mundo, olha a ordem de Jesus para todos, ó, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda criatura. Então você vê que até aqui, como eu já falei, você pode sim fazer a diferença. Ah, mas eu não sei pregar. Tudo bem, mas você não sabe que Jesus cura, salva e liberta? Você sabe que Jesus te tirou dos vícios? Você sabe que Jesus te tirou da prostituição? Você sabe que você era um pecador assíduo, vamos supor, na bebida, numa prostituição, agora você não faz mais isso? Então, é hora de você passar para aqueles que muitas vezes estão com a cirrose e falam, poxa, mas eu não consigo me libertar. Jesus liberta. Ah, eu estou agora na prostituição, não consigo. Jesus liberta. Eu vivo uma vida de mentira, não consigo. Jesus te liberta, tá bom? Então isso a gente pode pregar assim, ainda que não tenha, repito, tá? Os dons que são necessários, mas aí compete ao Espírito Santo distribuir a cada um, tá bom? Então já lemos aqui Marcos 16, 15, né? Vá para todo bom, para todo mundo e preguem o evangelho. Agora vamos lá, novamente a pergunta: Deus nos chamou, né? Deus nos escolheu, nós escolhemos Deus. Então até agora nós estamos entendendo, né? Eu espero que sim, né? Então antes da criação, Deus já tinha escolhido a humanidade para ser o quê? Santa e irrepreensível. Após o pecado, ele continua entrando com essa providência através da presença plena do Espírito Santo e de um arrependimento. Não bem a boca, mas um arrependimento sincero. Agora vamos lá, vamos entrar agora a chamada de escolha de Deus, algumas chamadas específicas de escolha de Deus, dadas pelo Espírito Santo. E aí é claro, aí já começa a diferenciar. Aí ele já começa a escolher pessoas com chamadas. E eu lamento que dentro da igreja tem muitas pessoas que ficam com invejas uma da outra, começa a fofoca daqui, começa a inveja de lá, e isso quebra ministérios que poderiam ser grandemente abençoados, tá? Grandemente abençoados. Efésios 4:11. E ele designou, atenção, não são todos, tá? Aí o que eu digo, aí já é a chamada de Deus, a escolha de Deus apenas para alguns. Olha só. E este designou alguns para apóstolos, outros para profetas, olha, já são outros, tá? Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Atenção, essa ordem que nós vemos aí em Efésios 4:11, tá? São escolha de pessoas para dons ministeriais, tá? Que dons são esses? Vou repetir, tá? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e quando fala mestres aqui é ensino, é em dar ensino. A pessoa explica, você entende com facilidade, tá bom? Isso é uma chamada do Espírito Santo. E volta a dizer, ele não faz disseção de ninguém, mas a cada um que ele chama, quando a gente fala eis-me aqui, ele usa da maneira que ele quer. Então Efésios 4:11 está falando apenas de dons ministeriais. Vamos andar um pouquinho. Agora vamos falar de dons especificamente falando, né? Espirituais. Então tem dons ministeriais e tem dons espirituais. Lembrando que o Espírito Santo é quem decide. Tem pessoas que têm dons espirituais e tem dons ministeriais. Tem pessoas que só têm dons ministeriais, como eu já li lá em Efésios 4:11. Tem pessoas que o Espírito Santo trabalha mais só em dons espirituais, tá bom? Mas eu digo, todos são bênção, tá? E nós temos que procurar com zelo os melhores dons, tá bom? Então vamos lá, 1 Coríntios 12, agora vamos falar a escolha de Deus para algumas pessoas, para utilizar essas pessoas mediante dons espirituais. Olha só. Há diferentes tipos de dons, ó. Há diferentes tipos de dons. Não fique magoado se você não fala em línguas, outro fala. Se você prega, outro não prega. Todos nós somos um corpo, onde o cabeça é Cristo, amém? Então vamos lá. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, atenção, note que esse Espírito aí está com E maiúsculo, tá bom? Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, né? Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, atenção, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Note que está mais uma vez aí maiúsculo. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo em mim e em você é dado como ele quer, ó, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Olha aí, ó, olha os dons espirituais. Palavra de sabedoria, e a outra palavra do conhecimento, né? Ou palavra da ciência, pelo mesmo Espírito. A fé, né? A fé, pelo mesmo Espírito. Os dons de cura, todos esses dons é pelo mesmo Espírito. A outro, ele dá poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas.
Eu lamento dizer, desde que eu comecei no Evangelho, sempre vi esse dom em extinção, né? Interpretação da línguas. Eu vejo brigar por línguas, né? Falar em línguas. Mas intérprete está em falta ainda na seara do Senhor. Então vamos lá. Interpretação da língua. Ele fala assim: todas essas coisas, porém, são realizadas, atenção, agora anota aí, tá? São realizadas pelo mesmo e único Espírito. Note que esse Espírito, volta a lembrar você, está com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo. E ele as distribui individualmente a cada um, atenção, conforme ele quer. Não briga com seu irmão, não briga com seu pastor. O seu pastor tem um discernimento ali no púlpito, ele vê quem tem uma chamada para pregar, a irmãzinha que tem chamada para visão, enfim, todos nós vamos participar da mesma seara, repito, aonde o cabeça é Cristo, tá bom? Agora vamos lá, agora vamos entender o seguinte, como nós falamos de escolhas, existem também escolhas específicas de Deus. Como assim, irmãos? Pessoas que ele separa, né, como é que se diz? Como um dom específico para algo que determinado, e essa pessoa na obediência tem que ir. Vamos entender um pouquinho. Por exemplo, quando a gente vê Êxodo, vê que o próprio Deus, ele separa Moisés. Ele poderia ter separado Arão, ele poderia ser separado outro, mas ele separa o filho de Joquebede, ele separa Moisés. E olha o que diz aqui, aí já tem uma chamada, uma escolha específica. Eu vou agora escolher Moisés, vou dar capacitação a ele para libertar o povo de Israel. Então essa aí já é uma chamada específica, uma escolha específica de Deus. Olha o que diz aí, no Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá agora, Moisés, vá agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Atenção, aí já não é mais uma simples chamada. Chama uma pessoa específica e Deus fala com ela. Foi o caso de Moisés, tá? Então ele foi, nós já sabemos da história, peitou mesmo a Faraó, tá? Com as pragas Deus enviou, deu poder a Moisés ali através do Espírito Santo sobre a vida de Moisés e ele libertou o povo. Então, repito, essa é uma escolha específica de Deus. Não cabe nem a mim nem a você, tá? Ah, mas não, aí é Deus que chama e Deus que determina. Uma outra coisa que nós estamos vendo, lembra quando eu comecei a aula, que eu falei que antes da fundação do mundo, Deus tinha uma chamada específica para todos nós? E então, para mim, para você e para todos que estão ouvindo, a mesma coisa. Lembra? Então, ele vai falar aqui com Jeremias, que também antes de Jeremias entrar no ventre, né? Lembra? Antes da fundação do mundo, ele já tinha chamada. Antes de Jeremias entrar, ele também já tinha uma chamada específica para Jeremias. Olha o que diz aí. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formar você no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Atenção, essa é chamada específica, né? É Deus escolhendo de uma forma específica, separada e determinando o propósito. Então aqui já vamos falar de Jeremias, tá bom? Tá entendendo então as escolhas? Vamos lá. Agora, vamos também falar de uma escolha específica de Deus, porque atenção, eu já disse e repito, nós temos o livre-arbítrio, mas quando entra a vontade soberana de Deus, o homem tem que se calar. Vamos entrar mais um pouquinho que vocês vão entender. Eu vou dar aqui um exemplo de uma chamada soberana de Deus, que é a palavra final e o homem tem que se calar. Atenção, apóstolo Paulo, lembra dele? Pois é. Atos 9,15, olha só. Mas o Senhor disse ao profeta Ananias: vá, este homem, Paulo, é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Atenção agora, hein? Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Aí o homem não adianta dar pulinho, aí o homem não adianta falar, eu não quero pregar, aí não adianta, não, mas eu não... Deus, quando ele quer, aí a vontade soberana dele, o homem tem que se calar, tá bom? Ele respeita o livre-arbítrio, mas se ele fala, não, eu vou te escolher, você que vem, acabou. Foi Moisés, foi com Jeremias, não foi diferente com Paulo. E vamos entender mais um pouquinho. Então, na verdade, olha só, este homem deve sofrer pelo meu nome. Deixa eu abrir aspas aqui. Algum pastor hoje em dia fala assim, eu quero sofrer por amor a Cristo? Algum pastor fala isso? Não, né? Mas fala muito de dinheiro, Pix, conta bancária, né? Pois é. Então, olha só. Hoje ninguém quer sofrer por amor a Cristo. Mas pregar, né? No Maracanã, encher o bolso numa renda que superou 16 milhões e ter adoradores de homens para aplaudir a eles. Ou seja, o homem está como centro. Porque o que foi pregado dentro de uma... Pregado não, né? O que foi ali brincado ali dentro do Maracanã, falando a palavra...
você pode pregar fora, não precisa cobrar. Mas infelizmente estamos neste mundo aí. Superlota o Maracanã, atenção, vamos ser francos, para ver pessoas, porque a minha Bíblia é a mesma. Pega um diácono dessas igrejas, de uma dessas pastoras, e manda aí no Maracanã pregar, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém. Então vamos parar de querer enfeitar o pavão. A realidade é essa, tá bom? Então ele chega para Paulo e fala: olha, agora você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Ele não falou assim: agora você vai entender o que é encher o bolso pelo meu nome. Você vai entender o que é ter pessoas te aplaudindo pelo meu nome, não. Sofrer pelo meu nome, tá? Então nós temos que entender que nessa hora, nós temos que dar uma guinada, nós temos que entender e respeitar a chamada de Deus. Vou repetir: nos dons ministeriais, nos dons espirituais e na vontade soberana. Ah, Deus, não quero. Lembra de Elias? Ó, levanta, bebe e come. Eu tenho muitas pessoas que basta eu olhar e elas já estão prontas para me atender, mas eu quero te usar. O que você vai fazer? Levanta, bebe e come. Tá entendendo? Então, a vontade absoluta e soberana de Deus cala o homem e mulher, não tem jeito, tá bom? Vamos andar mais um pouquinho? Então, nós vamos ver que Deus também nos escolheu, tá? Quando Jesus passou por esta terra, ele fez uma oração para que eu e você também pudéssemos ser alcançados através do Evangelho. Olha o que diz Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Amanheceu, chamou os seus discípulos, atenção, sublinha aí, e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. E aí ele fala o nome, né? Simão, que deu o nome de Pedro, seu irmão André, e aí vai falando o nome dos seus discípulos. Uma coisa interessante que ele diz também aqui, ó, e também escolheu Judas Iscariotes, o que viria a ser o traidor. Por que iria, ele diz aqui, é o que viria? Porque Judas não foi escolhido para trair Jesus. Jesus não escolheu ninguém para ser martirizado. Ele escolheu todos ali para serem abençoados. Aliás, ele escolheu não só os 12, na verdade ele escolheu 73. Foi 60 mais os 12, né? 60 abandonou Jesus, não quiseram, achou duro o discurso, né? Não estava pregando dinheiro no banco, estava pregando a palavra que tem que ser pregada. 60 achou duro o discurso, foi embora. E ele ficou com os 12. Dentro desses 12, repito, Judas optou em se desviar do caminho do Senhor, tá? Mas nós vemos aqui de uma forma maravilhosa que realmente o próprio Jesus, glórias a Deus, escolheu a dedo. Para quê? Para que através desses homens, após a descida do Espírito Santo na vida deles, eles fizessem toda a diferença. E através dessa palavra, vidas foram ceifadas, mais almas estão no céu. Pessoas que não se acovardaram estão na glória. E eu estou pregando a você, e você está aí do outro lado, você que está ouvindo, é porque você também foi alcançado por Jesus. Portanto, mantenha-se firme. E olha a resposta então para a gente fechar aqui, do próprio Jesus, em João capítulo 15, a partir do versículo 16. Não foi vós que me escolheram, mas eu que escolhi vocês para irem darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Tá bom? Então veja só. Jesus, ele diz, não foi vós. Atenção, em termos de escolha de Jesus, tá? Ele separou pessoas. Ou seja, ele escolheu todos nós. Para quê? Para que nós possamos ir e dar frutos. Não é encher os bolsos, conta bancária, é dar frutos. Amém? E automaticamente, quando você dá seus frutos, Deus o recompensa. Você vai ter o seu trabalho, você vai ter o seu salário, sem estar usando indevidamente a palavra para ficar milionário e dizendo, ah não, mas eu tenho que isso, tenho que estar com aquilo, eu não vou nem entrar nesse mérito agora. Mas é triste, vendo pessoas querendo envergonhar o evangelho, conta bancária cheia, tantas pessoas com fome na rua e pessoas mudando, né? Silicone entra rápido, jatinho para lá e para cá, estamos brincando. Mas ainda bem que Deus tudo vê. Tá bom? Então nós vemos aqui mais uma vez que Jesus escolheu, ou seja, existe sempre uma chamada de Deus, porém, ele na sua soberania dá o direito ao homem de fazer escolhas. Quando os 60 não quiseram, duro é esse discurso, foi embora, Jesus deixou, chamou o jovem rico, tem que vir, virou as costas, foi embora, Jesus lamentou. Então é isso que nós temos que entender. É muito difícil, eu sei que é difícil, mas isso é o que nós temos que entender. Ninguém é forçado, nós somos escolhidos para a obra, para a seara. Todos são escolhidos para uma vida eterna, mas existem escolhas chamadas específicas para a obra, como eu já falei, ministerial e espiritual. Se você negar, se Deus não te chamar de uma forma soberana absoluta, ele deixa você ir, porque ele não quer ninguém obrigado a fazer a obra dele. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, em Isaías 43,
Versículo 1 diz: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, escolheu, tá? Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. 1 Crônicas 16, 23, também diz aí que Deus escolhe, tá? Diz aí que Deus escolhe e ele separa. Mas uma coisa que eu quero deixar também para vocês é o seguinte, deixa eu falar aqui para você. Quando Jesus escolhe, é para nós mudarmos de rota e entrar no caminho, tá? Quando Jesus escolhe, é para que nós possamos mudar de rota e entrar no caminho. Só que tem gente querendo entrar no caminho para querer levar Jesus para a rota e os seus achismos, tá? Porém, não se esqueça o que Jesus falou, que ele diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Vocês têm que vir a mim que sou o caminho, não eu ir para vocês e ficar na rota de vocês. Tem pessoas que estão em muitas rotas, mas não estão querendo ficar no caminho. E quem está em rota pensando que Jesus está junto, não. Ele está no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, olha o que diz aqui em 1 Crônicas 16, 23. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Ou seja, Deus chama todos os povos. Todos os povos. Ele chama toda a humanidade para uma salvação. Ele distribui ministérios, dons ministeriais, dons espirituais, mas o cabeça continua sendo ele. Por isso que eu digo, faça simplesmente a vontade dele, a vontade dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, Pedro falou assim, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, olha, ele escolhe todos. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável a ele. Então você vê aí mais uma vez que Deus realmente, ele é lindo, ele é soberano, tá? E como eu já li para vocês, vou repetir, em Efésios 1:3, aonde diz assim, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, tá? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Sabe, querido? Deixa eu falar para você. Espero que vocês tenham entendido. Terminamos agora aqui essa pergunta muito interessante. Deus nos escolheu ou nós escolhemos Deus? Então nós aprendemos que muito antes da fundação do mundo, eles já tinham aprendido, quando ele falou, façamos o homem nossa imagem e semelhança, já era pensando melhor. Mas ele não quis criar um Adão robô, um Adão inteligência artificial, nem uma Eva. Eu e você não somos robôs. Mas eu digo para você, não brinque com Deus. Não esteja em dois polos, tá? Seja perseguido, como Paulo foi. Seja apedrejado. Mas se sustente em Deus, porque Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo Deus que tudo vê. Ele, o Espírito Santo, continua distribuindo dons e talentos. Ele continua sabendo quem é quem. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não se preocupe, porque um dia todos nós passaremos por um crivo, pela porta estreita. E aí sim, haverá uma separação de bodes e ovelhas. Está tranquilo? Fique tranquilo, continue firme. Tem dúvida? Tire suas dúvidas. Está no caminho errado? Volte para Jesus enquanto é tempo. Porque como eu já disse, ele escolheu a todos. Mas nem todos, como a própria palavra diz, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses escolhidos aqui é para a salvação. Ele chamou todos, mas muitos não querem saber. Mas ainda bem que ainda tem os remanescentes. Tem os poucos que não se vendem. Tem uns poucos que não vão aí encher maracanãzinhos para apenas encher o bolso e falar, Deus é comigo, e guardar tudo na conta bancária, não. Porque se houvesse santidade em Maracanãzinho, em qualquer evento, toda aquela renda tinha que ser feito como Pedro ensinou, dividir com os mais necessitados. Amém? Aproveite a escolha que Deus fez da sua vida, dos seus filhos, ensine a seus filhos, tá? Busque cada vez mais e certamente nós aí estamos escolhendo Deus para estar no caminho dele, como adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Eu espero ter contribuído mais um pouquinho, tá? Eu acho que tenho certeza, aliás, que nós crescemos mais um pouquinho na graça e no conhecimento. Qualquer dúvida, pode falar comigo em off, ou então aqui pelo grupo mesmo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Família linda, pescadores de almas.